No vídeo de hoje vamos analisar um caso de zumbidos. Tratava-se de um paciente de 42 anos do sexo masculino. Este paciente estava na minha consulta para tratamento de dor. No entanto, na primeira consulta, durante as perguntas iniciais, percebi que sofria também de zumbidos. No caso dele, os zumbidos eram bilaterais, mas o lado esquerdo era sempre mais intenso. E descrevia os zumbidos como se fosse o som da água a correr, constante. Eles aumentavam e diminuíam dependendo do dia e de várias situações, mas estavam sempre presentes. E já não se lembrava de como é que eles tinham surgido. Não conseguia associar a nenhum trauma, a uma situação de um ruído mais alto. Simplesmente sabia que tinham começado já há vários anos e que eram constantes, sendo que havia alturas em que estava pior e alturas em que estava melhor, mas nunca passavam a 100%. Como inicialmente estávamos a fazer um tratamento para dor, eu não consegui fazer uma abordagem inicial a 100% de zumbidos. No entanto, ao tratamento que estávamos a fazer, acrescentei o protocolo da craniopuntura de Yamamoto, ou o INSA, para tratamento de zumbidos. E esse protocolo consiste em 4 agulhas, aqui mais ou menos as localizações, em que temos os 2 pontos da orelha, sendo orelha yin e orelha yang, e os pontos tinnitus 1 e 2. Apliquei este protocolo do lado esquerdo porque era o lado em que os tinnitus estavam mais presentes e imediatamente o volume a que ele sentia o zumbido diminuiu, tendo igualado dos dois lados. Após isso, mantivemos o tratamento para a dor e ia mantendo sempre estes 4 pontos e o zumbido manteve-se sempre ao mesmo nível dos dois lados e mais baixo que o habitual, estava sempre num mínimo, digamos assim. Quando terminamos o tratamento para a dor, propus ao paciente avançarmos para um tratamento mais completo para os zumbidos. O paciente aceitou e então aí passamos para um diagnóstico mais completo dos zumbidos. Há sempre uma discussão no ramo da medicina chinesa de como é que vamos diagnosticar os zumbidos. Há pessoas que vão pelo tipo de som, se a pessoa ouve um som mais agudo ou mais grave. Eu gosto do diagnóstico usado de acordo com o método equilíbrio, em que o primeiro passo é perguntar ao paciente de onde é que ele ouve o som. Isto parece uma pergunta algo estranha, mas a maioria dos pacientes de zumbidos vão conseguir localizar uma direção de onde vem o som. E no caso deste paciente, ele localizava como vindo da lateral. Isso, segundo o método equilíbrio, é uma indicação de que o problema estará com raiz Xiao Yang, principalmente vesícula biliar. Ora, isto fez-me pensar em fazer um equilíbrio global usando por base o Xiao Yang. E há aqui 2 respostas típicas que podemos ter para os zumbidos, que é um equilíbrio Xiao Yang Shui Yin ou um equilíbrio Xiao Yang Xiao Yin. E aqui ajuda a irmos um bocadinho mais fundo no diagnóstico. Podemos usar os pulsos, podemos usar aquilo que já sabemos do paciente, mas há também uma pergunta que vai ser muito útil para identificar se eles estarão mais ligados ao Shui Yin, fígado, ou ao Xiao Yin, rim. E esta pergunta é: quando há aquela alteração de zumbidos que o paciente escreve, se por norma os zumbidos intensificam quando ele está cansado? Se a resposta for afirmativa, como foi o caso, isto vai nos apontar mais para o Xiao Yin, rim. E então eu decidi avançar para um equilíbrio Xiao Yin Xiao Yang. E então aqui o nosso equilíbrio Xiao Yin Xiao Yang. Vamos começar aqui pelos braços, começando pelo coração, Xiao Yin da mão. Usei 2 tipos de imagens em simultâneo. Usei primeiro a imagem clássica ou imagem direta, em que vamos ter a mão a representar a cabeça. Portanto, procurei pontos na zona do 8 do coração. Falamos aqui de pontos Ashi. Nessa zona vai ser uma boa representação da zona da orelha.
E usando depois a imagem em que temos toda a cabeça representada no membro, a área da orelha vai ficar sensivelmente ao nível dos olhos, portanto vai ficar mais ou menos ao nível do cotovelo. Então fui procurar também pontos Ashi na zona do 3 do coração e coloquei todos os pontos Ashi que encontrei. Do outro lado passamos então para o Shaoyang, triplo aquecedor, e usei as mesmas duas imagens. Ora, na zona do cotovelo procurei por pontos Ashi na zona do 10 do triplo aquecedor, e quando fui usar os pontos da mão decidi usar um ponto Tung que tem a particularidade de atuar sobre o triplo aquecedor, mas ao mesmo tempo também nutre o rim, que é o Sancha San. Este é um ponto extra da acupuntura Tung, muito usado pelo Dr. Yang Wei-Chie, e que tem estas indicações de tratar, além do triplo aquecedor, também fortalecer o rim. Além disso, fica ainda na imagem que nós queríamos da mão a representar a área da cabeça. Ora, indo então para os membros inferiores, vamos ter aqui o rim. Procurei pontos Ashi na zona do 3 do rim e também na zona do 10 do rim, mais uma vez usando o pé para representar a cabeça e ao mesmo tempo a zona do joelho para representar a área da orelha. E terminamos então com a vesícula biliar, em que usei pontos Ashi na zona do 34 e do 41 VB, usando o mesmo tipo de imagens. Após colocação das agulhas, o paciente não estava a conseguir ouvir os zumbidos, que era algo que não era normal para ele, e no fim da sessão tentamos manter o maior silêncio possível e o paciente dizia que não conseguia detectar os zumbidos. O paciente foi para casa e remarcamos sessão daí a uma semana. O paciente, quando voltou, disse que os zumbidos tinham começado a voltar mais ou menos 2 dias antes da consulta, portanto 5 dias depois do tratamento, mas que tinham ficado sempre com uma intensidade muito reduzida. Fizemos mais uma sessão mantendo o mesmo tipo de pontos, portanto, claro que os pontos Ashi variam sempre ligeiramente, mas o mesmo raciocínio. Mais uma vez o paciente saiu sem qualquer zumbido e voltou mais uma vez passado uma semana, em que registou que os zumbidos já não tinham voltado. Tinha por vezes só uma sensação como se fosse um incómodo no ouvido esquerdo, mas já não tinha zumbidos. Fizemos então mais uma sessão, mantendo o mesmo raciocínio clínico, e os zumbidos desapareceram e o paciente teve alta. Este é um caso que eu penso pode ajudar muitos colegas, porque eu sei que zumbidos é algo muito difícil de tratar com acupuntura. Mesmo usando método equilíbrio e cranioacupuntura de Yamamoto, zumbidos é um dos tipos de problemas em que eu tenho resultados menos consistentes, ou seja, na maioria dos casos conseguimos ajudar tendo uma redução significativa ou desaparecimento do sintoma, mas mesmo assim há alguns casos em que eu não consigo ajudar o paciente. Apesar disso, esta combinação de método equilíbrio e puntura Tung com cranioacupuntura de Yamamoto, na minha experiência, é o que nos dá melhores chances de resultados. Se estão interessados em aprender mais sobre o método equilíbrio, podem ver na descrição a formação que eu tenho online neste momento de tratamento da dor recorrendo ao método equilíbrio. E, claro, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e seguir o canal, ajuda ao crescimento do canal e garante que vocês serão sempre avisados cada vez que eu lanço um novo vídeo.